A paz, amados. Quem quiser fazer a primeira oração, para a gente iniciar, pode ficar à vontade. Senhor, muito obrigado por este dia, abençoe Deus em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um culto em família. Abençoe todos que estão aqui, que o Senhor abençoe essa palavra que o Daniel vai passar para a gente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, então. Bom, amados, na verdade, o texto que a gente vai refletir hoje está em Mateus, no capítulo 28. Se quiserem já ir abrindo já. Aquele negócio, né? Uma coisa interessante que primeiro pra gente, qualquer um que vai fazer reflexão ou vai falar a palavra, primeiro a gente tem que receber, né? Para depois passar pros demais. E isso Deus vem tocando no meu coração já há alguns dias, porque às vezes a gente fica, não vou dizer que perdido, mas fica sem entendimento mais profundo sobre aquilo que Jesus, né, nos mandou a fazer, e acaba às vezes até batendo na mesma tecla: Senhor, me usa, eu estou aqui, faz em mim a tua vontade, faz em mim a tua vontade, o teu querer. E às vezes a gente não olha para a palavra, para a palavra em si, e vê já o que Jesus já nos ordenou para fazer, né? É engraçado que até em Gênesis, quando a gente vê lá no capítulo 12, quando Deus chama Abraão para sair da terra dele, dos pais dele, da parentela dele, para ir para a terra onde Deus tinha prometido para Abraão. Abraão, ele sai, só que ele faz algo que Deus não tinha mandado ele fazer, né? Que é levar o sobrinho dele junto com ele. E o interessante é que a gente vê ali que até o capítulo 13, quando Ló e Abraão, enquanto eles não se separam, Deus não volta a falar e dá um direcionamento claro para Abraão, né? Então às vezes a gente fica talvez querendo que Deus nos direciona, mas aquilo que Ele já mandou a gente fazer, a gente não faz. Eu falo isso, eu falo por mim, né? Mas que cada um possa refletir em seus corações também. E interessante que aqui no capítulo 28 de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus ele dá um direcionamento claro para a igreja, né? Para aqueles que vêm a conhecer a palavra e se converter. É um direcionamento para aqueles que recebem a palavra de Cristo, né? No versículo 19 ele diz assim: portanto, isso aqui é o próprio Jesus dizendo: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O interessante é que esse texto aqui, né, a gente que acaba estudando, começa a estudar, a gente vê, começa a sempre, quando a gente lê um texto, buscar um pouco no original, né, para ver o que realmente o texto está querendo dizer, quais foram ali o que o texto original estava passando, porque há sim uma diferença na nossa tradução do que foi realmente escrito ali. E o interessante é que eu sempre achei aqui, porque no português o id está no imperativo, uma ordenança da gente ir. Só que no original o texto não está no imperativo, esse id. Aqui o id, portanto o id no original está como se fosse uma sequência de algo que aconteceu, né? E aí às vezes a gente fica perdido, porque a sequência de algo que aconteceu no texto aqui fica sem entender se a gente só lê o versículo 19 e o versículo 20. E o versículo 18 ele dá o entendimento, ele é a chave para entender esse contexto aqui, né? Do 19 e do 20, que o próprio Jesus chega, né, para os discípulos e fala: e chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide. E aqui eu quero fazer duas separações, né? Mas antes disso eu quero abrir um parêntese aqui, para mim poder abordar uma coisa que pelo menos acontece comigo, vem acontecendo, né? E eu não quero mais isso para mim. E eu acredito que talvez seja o grande problema da igreja no geral.
porque quando nós pensamos, né, uma coisa que eu sempre fazia e eu estou evitando isso depois que eu tive esse entendimento, como eu disse no início, primeiro a palavra vem para nos exortar, para depois a gente falar para o próximo. Eu sempre orava: Senhor, me usa, estou aqui, me capacite, me faz, me usa para falar da tua palavra e tudo mais. E o que Jesus deixou claro aqui, eu não estava literalmente cumprindo, né? Jesus, ele igual eu citei o exemplo de Abraão. Para Jesus fazer alguma coisa, nós precisamos também fazer a nossa parte. É uma troca não de favores, mas uma troca de atitudes. Nós fazemos alguma coisa para que Deus venha e faça a parte dele, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele fala. Mas nós também temos que ser fiel e cumprir aquilo que ele mandou, né? E a própria Bíblia vai falar que nós temos que cumprir os mandamentos de Cristo. Só que aqui no texto, aqui, ó, o id, ele não é literalmente uma ordenança. A ordenança no texto aqui original está no fazer discípulos. Isso que é interessante, porque o id literalmente a gente entende como sair e ir indo, né? E na verdade o que Jesus estava mandando a gente fazer é fazer discípulo. A ordem é fazer discípulos e não como a gente entende aqui no português, id. E aí eu quero fazer duas separações que eu acho que talvez tem sido, por isso que eu falei, tem sido um grande problema, né, para a igreja. A separação de que existe dois tipos de pessoas na Bíblia que a gente vai identificar. Existem aqueles que Deus chama e separa literalmente para a obra dele, e aquela pessoa vai viver integralmente, literalmente fazendo a obra. E existe aqueles que vão fazer a obra e continuar vivendo a sua vida, que é o que Jesus estava querendo dizer aqui, portanto, ide. E um fato interessante da pregação do Evangelho no primeiro século é que quem mais pregou o Evangelho não foram tanto os apóstolos, mas os discípulos que ali receberam a palavra em Jerusalém, os mercadores, os soldados, os peregrinos que ouviam, recebiam o Evangelho e saíam. Então eles iam embora, continuavam trabalhando, continuavam as suas vidas e iam fazendo discípulos, que era a ordenança. Então eles continuaram a vida deles, pregando o Evangelho, sendo um missionário onde eles estavam plantados, e fazendo aquilo com que o Evangelho se propagasse. E eles entenderam. E por isso que eu falo que talvez seja um grande problema, porque muitas pessoas eu tinha, pelo menos no início assim, da minha conversão, até o Alexandre me ensinar, que, assim, falar, né, obviamente que não tem nada a ver essa questão de que só quem faz a obra é aqueles que foram consagrados, né? Até ele me explicar isso, eu tinha essa visão de que na verdade eu era só um ouvinte e quem tinha que fazer todo o restante era o pastor, enfim, evangelista, presbítero. E na verdade essa é uma ordenança para todos nós. Só que, como eu falei, existem dois tipos de pessoas. E essa é a separação para que a gente entenda e para que Deus nos confirme nos nossos corações qual é o nosso papel. Será se a gente vai, se Deus tem algo separado exclusivamente para nós, ou se nós temos que cumprir aquilo que ele falou, seguindo a nossa vida. Porque muitas pessoas ainda têm essa mentalidade: eu não vou fazer nada porque eu não sou capaz, ou porque eu não tenho nenhum título, ou algo do tipo. E na verdade, se a gente não entender que a pregação do Evangelho é para todos nós, onde a gente estiver, isso pode ser um grande problema. Como eu falei, eu acredito que esse é talvez o problema que impede que a igreja avance. Porque hoje eu estava assistindo as notícias, né, inclusive daquilo que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, né, na Ucrânia, com a invasão dos russos. E eu assisto um rapaz que ele é europeu e ele é evangelista, né? E aí ele estava falando que há pouco tempo atrás eles estavam preparando uma missão evangelística na Ucrânia, e que eles foram adiando assim, temos que fazer isso e depois a gente vai. Só que agora estourou a guerra, muitas pessoas estão morrendo e eles não foram fazer aquilo que Deus estava colocando no coração deles para fazer, que é o que? Eles, talvez aquilo que estava ele falando, né, que no coração dele, ele sente muita dor hoje. Por quê? Porque o que ele vê hoje é que Deus lá atrás estava mandando eles ir pregar o Evangelho,
para que as pessoas que provavelmente morreram já e que ainda, infelizmente, pode morrer, talvez poderia ter recebido o Evangelho e, né, ter a oportunidade da salvação. E aí ele estava falando, né, dessa questão de pregar o Evangelho, né, e de que nós temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho. E existem esses dois tipos de pessoas. E assim, aquilo que Deus veio falando no meu coração, às vezes a gente tá focado, temos que ide. Só que a gente às vezes esquece de onde a gente está plantado. Tem até uma frase, que até eu tenho um quadro ali no quarto, que fala: floresça onde Deus te plantou, né? Que a missão de um cristão é florescer aonde ele está plantado, seja no trabalho, na faculdade, na escola, conversando com os amigos. A gente tem que ser as pessoas que vão influenciar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Hoje a gente recebeu o Evangelho, e hoje a gente conhece o Evangelho por causa de pessoas que saíram lá de Jerusalém, da onde os apóstolos estavam, que entenderam isso aqui e começaram a sair, continuar as suas vidas e pregando o Evangelho. E por isso que o Evangelho atravessou fronteiras, continentes, países e chegou até nós. E hoje muitas pessoas têm a vontade de que o país dela, como é o caso da China, Coreia do Norte, que o país delas sejam liberadas e livres para eles pregarem o Evangelho, e elas não têm essa oportunidade. E aí eu estava refletindo sobre isso, né? Hoje a gente mora em um país onde a gente tem liberdade de expressão, tem a liberdade de sair em qualquer lugar, tem a liberdade de conversar com qualquer pessoa que aceite conversar conosco e falar do amor de Cristo. Porque nós estávamos, assim como as pessoas estávamos no lamaçal de pecados, estávamos caminhando direto para o abismo. É como se estivéssemos andando por uma estrada que no final dela é um abismo. E as pessoas continuam andando. E aí, até o louvor que eu ia cantar, né, que eu acabei não cantando, que a música do Ale fala isso, né, que as pessoas estão, né, caminhando para esse caminho, e que a forma de nós demonstrarmos o amor é falar de Cristo para ela, porque Jesus demonstrou o amor dele na cruz por nós. E às vezes a gente fica pensando assim: vou pregar o Evangelho quando sair num evento evangelístico, ou vamos preparar um evento para poder falar de Cristo, e não tem problema nenhum. Só que às vezes a gente esquece que a gente pode e deve falar diariamente para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque se realmente nós amássemos, e a gente deve amar as pessoas a esse ponto, a gente entenderia que elas estão caminhando para um abismo. E a nossa missão como cristãos, como demonstração de nosso amor por Cristo, assim como Ele demonstrou por nós, é avisar e gritar para essas pessoas: olha, o caminho que vocês estão trilhando é o caminho da perdição, é o caminho onde você vai acabar se perdendo. Como essa ilustração da questão de caminhar diretamente para o abismo, né? E aí eu estava refletindo, porque nessas últimas semanas, eu pedindo: Senhor, me usa, eu preciso ser usado por Ti, derrama sobre mim. E aí eu senti algo da parte de Deus assim: mas você está fazendo aquilo que eu já mandei? Porque eu ouvi uma pregação, né, inclusive, que o rapaz fala sobre essa questão de Abraão, que Deus não se moveu enquanto Abraão não fez aquilo que realmente Deus queria que ele fizesse. E aí o Espírito Santo tocou no meu coração: mas será que você já está fazendo o que eu mandei? Porque aqui é claro, fazer discípulo onde você está. Aonde você está, é no trabalho, é na faculdade, como eu já falei, usei esses exemplos, é aonde a gente está. E esse é um dever não só de presbítero, pastores, evangelistas, mas de todos nós como corpo de Cristo. Porque nós recebemos a palavra da salvação, aquela palavra que nos tirou desse caminho, em direção à morada eterna. E nós precisamos alertar as pessoas que estão ao nosso redor desse caminho. E o interessante é que aqui, se a gente parar um pouquinho para refletir sobre essas pessoas que estavam naquela época e saíram, continuaram a sua vida vendendo o que eles vendiam, os soldados, né, que ouviram a palavra de Cristo e saíram, as pessoas que eram peregrinas ali, se a gente parar para refletir, a gente vai ver que eram pessoas comuns.
e eles não tinham talvez um conhecimento profundo das Escrituras, mas ele tinha algo extraordinário, que era o testemunho da própria vida deles, né? Porque quando a gente vê lá a passagem do Gadareno, o que Jesus falou para ele quando ele recebeu? Vai e fala para sua família o que Deus te fez. E nós precisamos, às vezes a pessoa cria na mente algo tão complicado. Como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou explicar Jesus? É tão complexo, vou explicar a Bíblia, eu não entendo muito. Mas é simples, é só falar do testemunho de vida, aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. E obviamente esse texto ele fala sobre isso. No versículo 18, Jesus fala: e é-me dado todo o poder no céu e na terra, querendo dizer aqui no contexto geral, é eu que tenho autoridade, é eu que tenho o poder. Só fala o seu testemunho, continua indo e falando e fazendo discípulos, que eu vou cumprir a obra. O que é que Paulo fala lá em Romanos? Em Coríntios, que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós, às vezes, colocamos na nossa mentalidade que enquanto a pessoa não se entregar para Cristo, a gente não conclui o trabalho. Mas esse não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é pregar para eles, falar o que Cristo fez, e quem vai dar o crescimento é o próprio Espírito Santo, é o próprio Cristo. E acho que esse, como eu já falei e volto a dizer, esse talvez seja o grande problema da igreja no contexto geral. É que a gente está preocupado demais com aquilo que nós sabemos, se sabemos pouco ou muito, esquecemos que quem vai direcionar e quem vai quem vai convencer a pessoa é o próprio Cristo. E quem vai nos dar autoridade para falar no nome dele é o próprio Cristo. A gente só precisa falar daquilo que Deus fez nas nossas vidas. E é óbvio também que existe aquele tipo de pessoa que Deus separou exatamente para viver especificamente para esse chamado. O chamado de pregar o evangelho, de ir, de discipular, de pastorear. Existe também esse chamado. Só que isso aí Deus confirma no coração de cada um, né? E com tudo que está acontecendo no mundo, com as notícias de desastre, a gente viu quantas pessoas morreram em Petrópolis, tem pessoas desaparecidas, quantas pessoas também na Bahia sofreu com aquela inundação. A guerra continua lá na parte dos árabes, né? Os pessoal que mora perto de Israel os árabes. Aquela parte ali onde continua diariamente guerra, os grupos terroristas, e agora com esse início de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E aí eu particularmente penso, será que essas pessoas realmente ouviram a palavra de Cristo? Será que eu estou fazendo o suficiente para Cristo, como Cristo fez por mim? Porque se a gente entender e colocar em prática, o próprio Cristo vai nos capacitar. E às vezes a gente fica preocupado demais e não tem essa necessidade de se preocupar. Muitas pessoas colocam na cabeça, como é que eu vou falar, como já citei, como é que eu vou falar de Cristo? E isso vai criando na cabeça da pessoa, como já criou um pouco na minha, esse travamento de como é que eu vou explicar Cristo. É simples, é só o testemunho de vida, né? E vivendo aquilo que a gente está vivendo hoje e olhando para o contexto daquilo que a gente está vivendo e o contexto do que as pessoas do passado fizeram para que o Evangelho chegasse até nós, a pergunta que fica, pelo menos no meu coração, e eu espero que no coração de cada um, será se estamos já cumprindo aquilo que Deus nos ordenou antes de ficarmos pedindo para Ele, Senhor, me usa, Senhor, faz na minha vida o teu querer, faz isso, faz aquilo? Será se já estamos ouvindo e cumprindo aquilo que o próprio Senhor nos ordenou? Paulo, lá no capítulo 20 de Atos, quando ele está se despedindo dos presbíteros lá se não me engano, de Éfeso, ele diz que o sangue deles que o sangue do pessoal não estava sobre ele, porque a todo tempo ele pregava o próprio Deus, querendo dizer que ele estava pregando ensinando aquilo que era o básico para eles continuarem, para eles seguirem. E nós temos criado em nossa mentalidade esse bloqueio de ir e fazer a vontade de Cristo. E aí eu particularmente, né, eu falo isso porque talvez pode ser também o sentimento do coração de muitos, o sentimento de eu não estou sendo usado, por que eu não sou usado, por que Deus não me usa, por que eu não faço isso?
é exatamente porque nós não fizemos aquilo que Deus já nos ordenou, que dirá aquilo que Ele tem separado para nós. Ele só vai revelar aquilo que Ele tem em secreto para cada um de nós quando nós começarmos a fazer aquilo que Ele já nos mandou fazer. Então, a reflexão é simples, é rápida, mas eu acredito que é de grande peso, porque aqui a gente poderia falar sobre vários assuntos, mas se for assuntos que a gente ouve, retém e não passa para os outros, não vai adiantar nada. Porque a palavra de Cristo é para ser absorvida, analisada e repassada. E pregar o Evangelho é isso. Então eu acredito que aquilo que muda realmente a vida de um cristão é começar a fazer aquilo que Deus nos ordenou. Porque às vezes a gente pensa como um mandamento de Cristo só o fato de não pecar. Os mandamentos no que diz respeito a pecado. Mas Ele também nos dá ordenanças como é aquilo de fazer discípulos. E nós temos que cumprir isso também para que Ele se revele a nós e fale a cada um em particular aquilo que Ele tem para cada um. Porque é óbvio, Deus tem separado, como já falei, pessoas exclusivamente para isso, e tem pessoas que Ele só vai capacitar para usar no dia a dia, na vida, na rotina das pessoas no trabalho, e Ele vai usar da mesma forma. Mas a gente tem que saber, tem que buscar de Deus esse entendimento daquilo que Ele tem separado, se Ele tem separado algo para nós. Mas Ele só vai fazer isso quando nós cumprirmos o básico daquilo que Ele já nos ordenou a fazer. A reflexão é isso, não tem nada de tão espiritual que venha a ser diferente na nossa compreensão, porque a palavra de Cristo a gente medita nela diariamente, e é óbvio que muitos assuntos aqui todos nós já estamos careca de saber sobre as Escrituras, mas algo que realmente a gente precisa fazer, eu tomo isso para mim, é realmente pregar o Evangelho, que é aquilo que é de mais importância e é o que realmente demonstra o nosso amor para com o próximo, para com Deus. É pregar o Evangelho, independente onde quer que estejamos, ou se Deus tem realmente separado algo tão especial para nós inteiramente nessa questão de nos separar para fazer a obra dele. E eu espero que Deus fale no seu coração. E é simples, não tem nada demais na palavra de Deus. Ela está aí para nos exortar e a gente já se conhece esse texto. O que importa é que nós temos que colocar isso em prática para que Deus venha realmente nos usar. Não vai adiantar, eu tomo isso para mim, falo novamente e falo para todos que estão ouvindo, os que estão aqui. Deus só vai nos usar quando nós fizermos aquilo que Ele já mandou nós fazermos. Ele só fez na vida de Abraão o que Ele tinha prometido para Abraão depois que Abraão desfez aquilo que ele fez sem Deus ter mandado ele fazer. Ele só usou Abraão, só deu um direcionamento para Abraão depois que Abraão enxergou que aquilo que ele fez não foi um mandamento da parte de Deus. E eu espero que Deus venha falar no nosso coração. A mensagem, como eu já disse, é essa, a mensagem é de Cristo. E não tem nada de mais especial. O importante é que a gente entenda essa questão e que a gente venha buscar colocar em prática isso, porque é o que Deus quer. Nós aqui já conhecemos o suficiente a palavra para colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ordena e Ele nos manda fazer. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado por este momento aqui em união com os meus amados irmãos. Que a Tua palavra venha, Senhor, fazer efeito em nossos corações. Eu sou apenas uma pessoa que estou aqui, ó Pai, transmitindo aquilo que o Senhor já escreveu há 2000 anos atrás, Senhor. Que o Senhor possa nos usar, mas antes que nós venhamos entender que o Senhor já nos mandou a fazer aquilo que está na Tua palavra. E que o Senhor só vai fazer a sua parte e ser fiel conosco e cumprir a sua parte, ó Pai, quando nós cumprirmos a nossa. Eu sei que o Evangelho, Senhor, é a autoridade que vem de Ti. É através do Seu nome que nós temos autoridade para falar do Evangelho, Pai. Por isso, cumpra também a sua parte, Senhor, naqueles que anunciam o Evangelho. Dê o crescimento nos corações que ouvem, Senhor, a Tua palavra, para que eles possam, Senhor, crescer também. E assim, ó Pai, morar eternamente conosco e com o Senhor nos céus. Que o Senhor possa nos usar de acordo à Tua vontade, ó Pai. Que nós venhamos entender que nós precisamos cumprir a nossa parte para que o Senhor cumpra a sua. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.